Como vocês já devem ter percebido, os temas dos vídeos que eu trago para vocês, que são basicamente itens de colecionador, né? Porém, eles não se encerram em nenhum dos vídeos que eu faço, né? Dá sempre para a gente revisitar um tema, abordar com mais profundidade o outro, trazer mais itens de um mesmo tema, né? E isso é uma característica muito típica do colecionismo. Quando você coleciona alguma coisa, esse conjunto de itens que compõem um determinado tema, eles são praticamente inesgotáveis. E os melhores temas estão sempre sendo revisitados, né? Da mesma forma que nos meus vídeos eu falo repetidamente de alguns temas que eu considero assim mais interessantes e que podem trazer talvez uma curiosidade para alguns que não conhecem, né? Não só para os colecionadores. Por isso eu faço essa distinção logo no início do vídeo entre colecionadores e seguidores do canal. Por quê? Logicamente, eu vou falar com colecionadores, mas eu vou falar também com outras pessoas que têm curiosidade de conhecer itens que são colecionáveis e talvez até passar a ter a curiosidade de tentar pesquisar um pouco, saber mais por que aquele item é colecionável, é do interesse de tanta gente. Um item que eu já gravei alguns vídeos falando é a famosa série Twin Peaks, né, que foi exibida no finalzinho dos anos 70, início dos anos... Aliás, se eu não me engano, é final dos anos 70, não. É final dos anos 80. Eu estou confundindo aqui, peço desculpas. Final dos anos 80, a série Twin Peaks foi realmente um marco, um marco divisório entre o que se fazia de série de televisão antes e depois de Twin Peaks, tá? Eu realmente acho uma série muito marcante, aquela famosa série de mistério policial, pode-se classificá-la como uma série de mistério policial, porém com elementos de ação, de aventura, até de comédia, drama e romance, tá? Porque as melhores séries, as melhores produções, sejam elas de cinema, de televisão de série, de romance, de literatura, de história em quadrinho, o que for, geralmente tem um gênero central, mas ela tem uma abrangência maior e tem todos esses itens típicos das melhores produções. Twin Peaks é um exemplo desse. Conta aquela famosa história, apenas para contextualizar, quem não assistiu os vídeos anteriores, eu aconselho a ver os vídeos anteriores. Mas para quem está apenas nesse vídeo, eu contextualizo. Twin Peaks é aquela série policial que começa em que a proposta inicial da série é a morte de uma adolescente, que era tido como uma menina perfeita, o símbolo de uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos e que ganha toda uma projeção, não só a menina, mas principalmente a cidade, que não teria se não houvesse essa morte trágica, a morte trágica da Laura Palmer, logo no primeiríssimo episódio, o que desencadeia uma série de consequências que fazem com que a cidade se projete, se torne mais interessante. E com isso você começa então a entender essa vida típica de uma cidade pequena do interior dos Estados Unidos, que é um tema que continua sendo abordado, né, às toneladas em bons filmes, em boas séries, quando você vê aparente uma cidade pacata, tranquila, onde todos os moradores se dão muito bem, e que todos conhecem a todos, e que, na verdade, todo mundo mantém muitos segredos, e segredos muitas vezes complicados, né? Resumidamente, bem resumidamente, Twin Peaks é isso aí. Tá? E se revela uma série extraordinária, não só por causa dessa temática inicial, né, mas também por um conjunto de fatores levemente imprevisíveis e que fizeram ela se projetar como uma série realmente extraordinária. E, em função disso, a série começa, de certa forma, pequenininha,
Aqui no Brasil, menor ainda, porque surgiu através de uma fita VHS que se tornou famosa através de quem alugava nas locadoras lá no final dos anos 80. E depois acabou sendo exibida a série aqui no Brasil de uma maneira muito capenga pela famigerada Rede Globo, e depois nós pudemos ver através de TVs, de emissoras por assinatura, né? Através aqueles pacotes de emissora por assinatura, no caso da TVA, do Sky, da DirecTV, depois a NET, aquela coisa toda, né? Foi a maneira de divulgação forte e que correu por fora. Nunca houve uma propaganda, um marketing muito forte, não. O marketing da série foi a própria série, que era uma série muito esquisita, com personagens muito estranhos, muito exóticos, e que marcou muito quem assistiu na época. Fez um sucesso muito grande. E quando é um produto assim excepcional, um produto realmente bom, o julgamento da história, que eu sempre digo que o verdadeiro julgamento de qualquer coisa, seja uma pessoa ou seja um produto, é o julgamento do tempo, é o julgamento da história. Quando depois de muitos anos, aquele material, aquela pessoa, aquele personagem continua sendo muito interessante, continua despertando curiosidade e continua despertando interesse de novas gerações, de novos estudiosos e etc. E o Twin Peaks é, sem dúvida nenhuma, uma série que merece vários estudos, né, em diversas áreas do conhecimento, porque realmente é uma série muito forte, muito impressionante e que pode ser usada de diversas maneiras. E ela continua sendo revisitada, né? Depois de toda essa fase aí, nos anos 90, nós tivemos então as edições em DVD, por exemplo, né? E a exibição em vários canais que foram construindo um público cada vez maior, mas sempre através da divulgação, que a gente chama de boca em boca, né? Eu não gosto dessa expressão não, tá? Para mim é de boca em ouvido, porque de boca em boca não se transfere nada, né? Talvez beijo, né? Mas informação se transfere de boca em ouvido. E essa divulgação muito pessoal fez com que Twin Peaks tornasse um grande sucesso e tivesse desdobramentos, né? Um dos desdobramentos mais bacanas, mais legais, é sem dúvida nenhuma esse box lindo aqui, maravilhoso, em relevo, né? Não sei se seria um alto relevo ou um baixo relevo, não sei, enfim. O fato é que é o recorte da Laura Palmer viva, né? Numa foto famosa de um porta-retrato, e aqui o rostinho dela morta, né? O cadáver dela aqui, quer dizer, é uma imagem muito forte. Num box muito bacana, aqui aquele famoso cenário, né? Como é que é? Ora, White Lot, agora acho que sei o nome do cenário que eles falam. Muito bem. E aqui então essa caixa muito bacana, que por incrível que pareça é Twin Peaks O Mistério, ou seja, brasileira, uma edição nacional de Twin Peaks em Blu-ray. É tipo edição definitiva, né, gente? Pode ser que no futuro saia um 8K, um 16K, sei lá. É possível, mas no momento é a edição definitiva e saiu no início dos anos 2000. Essa caixa é bem legal. Isso aqui, gente, eu esmiucei, eu debulhei para vocês num vídeo aí há algum tempo atrás. Então, pode olhar no nosso canal que você vai encontrar um detalhamento maior dessa caixinha muito bacana, que tem aqui um suportezinho para ficar aberta, e aqui vem então com fotos do filme, etc. e tal. Isso aqui já virou uma memorabilia extraordinária para quem é fã de Twin Peaks, gosta de ficar revisitando e assistir com a melhor qualidade possível, com legenda em português ou dublagem em português, como for do seu agrado, tá? Se quem assistiu na época no Brasil, assistiu com a dublagem em português. Então, às vezes, tem um certo carinho pela dublagem nacional, né? Eu aconselho a ouvir em inglês com legenda em português, porque você pega um pouco mais do jeito de interpretar dos atores. Mas você também pode revisitar a dublagem em português nessa série muito bacana. Então, quando é uma série assim, você não para de ter desdobramentos dela. Ela continua viva, ela continua criando novas coisas. E lá nos anos 90, se eu não me engano, esse aqui é anos 90, eu queria ver se eu acho aqui
A data da edição, 1996. Não, 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 não. Essa minha edição aqui é 2016, mas é porque a minha edição é nova. É a segunda edição de 2016. A primeira edição é 1990. 1990, exatamente. É isso aqui, ó. O Diário Secreto da Laura Palmer, que é quase um personagem do filme. Durante o filme, é muito citado, é muito usado, é encontrado logo no início, acho que no primeiro capítulo, o agente secreto lá, o Dale Cooper, acha o diário secreto da Laura Palmer. Na verdade, não é o diário secreto, é um diário que ela usa para enganar os pais. Ela tem um diário lá que ela mantém lá guardado e que ela usa meio que para... O verdadeiro diário está guardado em um outro lugar, tal. Mas só quem viu a série sabe o que eu estou falando e fique curioso. Então, o Diário Secreto da Laura Palmer, que foi escrito pela Jennifer Lynch, que hoje em dia está famosa e tal, é a filha, tá? Visto por Jennifer Lynch. Porque a Jennifer Lynch, a filha do David Lynch, que é um dos autores da série, escreveu isso aqui, o Diário Secreto da Laura Palmer, que é bem interessante, apesar de ser um pouco depressivo, tá? Deprimente. Ele é um pouco, né, provoca uma certa tristeza, porque realmente ela relata aqui momentos bem difíceis que ela foi passando na adolescência dela. Outro desdobramento legal que mantém Twin Peaks vivo, totalmente vivo, é esse lançamento aqui da editora Darkside, que tem alguns livros realmente muito interessantes, falo geralmente na área de terror, mistério, terror, suspense e também cinema, né? Então aqui eles lançaram o livro do Brad Dukes, que é Arquivos e Memória de Twin Peaks, em que ele revisita a produção da série. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre digamos assim, um diário da série, da produção da série, da gravação dos episódios e tal, esse livro aqui é bem interessante mesmo, e traz uma série de curiosidades muito legais sobre Twin Peaks. Eu vou ver se aí tem muitas fotos também, né? Fotos da produção, tá? Em preto e branco aqui, mas são todas fotos em preto e branco, e que vai fazendo aqui um panorama da série, dos personagens. Realmente ele dá uma esmiuçada, é bem interessante, principalmente para quem já viu a série, dar uma lista aqui e refletir um pouco sobre alguns detalhes que ele vai trazendo aqui nesse livro, que também é bem legal. É um livro para você ter uma ideia, vamos ver aqui a data do lançamento desse livro, 2014. Esse livro foi lançado em 2014. A série é lá do final dos anos 80, tá, gente? Em 2014 ele estava tão vivo que deu para o Brad Dukes escrever um livro falando de Twin Peaks. Além disso, tem esse livro aqui que é bem interessante, com um acabamento muito bonito, capa dura, bem legal, A História Secreta de Twin Peaks. Esse livro aqui é muito interessante pelo seguinte, porque ele foi escrito pelo próprio Mark Frost. O Mark Frost é um dos dois criadores da série. O David Lynch, né, que é diretor famoso de cinema, e o Mark Frost, que foi basicamente o cara que meteu a mão na massa, que escreveu episódios, tá? Então ele é fundamental. E aqui ele revisita aquele universo e traz uma série de acréscimos, digamos assim. Ele vai acrescentando informações de assuntos que ele pensou da época em que ele estava escrevendo, que influenciaram, né? Pequenos detalhes, pequenos recortes. Ele faz aqui um verdadeiro dossiê. De informações que ele pesquisou, que ele estudou, que ele se interessou para escrever o Twin Peaks. Mais uma vez, se você viu a série, se você gostou muito da série, esse livro aqui é bem legal, é bem curioso mesmo. A História Secreta de Twin Peaks. Tá? Deixa eu ver se tem aqui da Companhia das Letras. Esse livro aqui é da Companhia das Letras, muito caprichado, muito bacana mesmo, vale super a pena. Então isso são só 3 exemplos que eu estou trazendo aqui de desdobramentos que não param. A série saiu em 88, mais ou menos, e não morreu até hoje. Ela continua viva, porque continua provocando apêndices e desdobramentos e spin-offs, como o pessoal gosta de falar, porque é chique falar inglês, né? Os spin-offs. Até hoje, Twin Peaks gera novidades.
É uma coisa assim impressionante. Quando uma série, um filme, um livro se torna maior do que ele mesmo. Ele se torna um evento, ele se torna uma coisa que parece que não vai morrer nunca. É impressionante. Até hoje, todo mundo que eu apresento a série, que eu deixo assistir o primeiro capítulo, que eu deixo assistir, não, né? Que eu apresento o primeiro capítulo, a pessoa assiste comigo o primeiro capítulo, dificilmente a pessoa consegue se libertar e não querer assistir os outros episódios todos da série. Porque é uma série extremamente, o mistério dela é extremamente intrigante, absorvente. Você vai sendo conduzido pelaquela narrativa super estranha, super esquisita do David Lynch e do Mark Frost, tá? Então fica aqui mais um apêndicezinho, mais um vídeo meu que conversa com tantos outros que eu já gravei falando de Twin Peaks. Tá bom, gente? Até a próxima.